Fala pessoal, tudo certo, beleza? Tudo bom? É o seguinte, há pouco mais de 3 meses eu gravei um vídeo falando sobre o Renato Gaúcho, o técnico Renato Gaúcho, hoje no Flamengo. E ali eu falo da carreira do Renato, né, como jogador, que foi excelente, o ótimo trabalho que ele fez no Grêmio também, mas ele estava chegando no Flamengo. Eu acho que tinha realizado ali a primeira partida, sua estreia contra o Defensa e Justiça, onde ele venceu o jogo, mas não apresentou um bom futebol, né? O Flamengo jogou muito mal, apesar da vitória, e ele disse que o que importava, disse naquele momento, né, que o que importava era o resultado, né? Era o resultado. E aí eu faço um comentário sobre isso, eu gostaria que você acompanhasse. Está aparecendo no card agora. Está aparecendo aí em cima no card esse vídeo que eu gravei quando o Renato assumiu o time do Flamengo. Porque depois que a coisa acontece, é fácil falar. Então nesse vídeo eu tô falando ali que o Renato, né, não é um estudioso do futebol, né, o cara é um falastrão, né, um cara que foi um grande jogador, teve uma fase muito legal no Grêmio, porém nos últimos anos o trabalho dele não vem sendo convincente, não vem fazendo bons trabalhos, já não vinha fazendo bons trabalhos no Grêmio, e assumiu o Flamengo. E o Flamengo tem essa sombra, né? Qualquer treinador que assume o Flamengo tem a sombra do português, o Jorge Jesus, porque realizou um trabalho fantástico, né? Não só pelos títulos, além dos títulos, é claro que o treinador precisa de conquistas, mas o futebol que o Flamengo apresentou foi uma coisa extraordinária, que não se via no Brasil há muito tempo, né? Futebol moderno, era um time brasileiro com jogadores talentosos, muito bem posicionados, treinados e apresentando aquele sistema de jogo que a gente vê só na Europa. A gente não vê no Brasil porque os treinadores são muito preguiçosos, não trabalham, acham que não devem estudar. Então eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo. E o Renato tá aí no Flamengo, né? Deixou seu cargo à disposição da diretoria, a diretoria não aceitou, mas me parece que o Renato não deve ficar muito tempo no Flamengo. Não estou aqui torcendo contra o Renato Gaúcho, uma figura até simpática, né? Apesar do estilo dele, daquelas polêmicas e tal, não tem nada contra o Renato Gaúcho, mas eu faço parte, né, de um grupo aí de analistas de futebol que não tem o Renato Gaúcho como um grande treinador em termos táticos. E não é só o Renato Gaúcho, não. No Brasil, o pessoal tá muito devagar, né? Os treinadores de futebol e em tudo na vida, né? Esse exemplo do Renato, ele serve para tudo, para todas as atividades profissionais, inclusive no rádio, né, que é a minha área, locução. Você tem que se atualizar, tem que reciclar. As coisas vão mudando, as coisas mudam, os equipamentos mudam, o estilo de locução muda, a entonação de voz muda, e assim para o advogado, para o engenheiro, para o professor, para o dentista, para o médico, todo mundo tem que se reciclar e não é diferente com o treinador de futebol. O treinador precisa estudar sim, não tem esse negócio, futebol é igual. Futebol é sempre a mesma coisa, nunca muda, não tem que estudar absolutamente nada, entendeu? Esse discurso realmente é um discurso ultrapassado. Entendeu? Depois acontece isso aí. Renato não falou que com o elenco, com o investimento do Flamengo, mais de 200 milhões, qualquer treinador faria um bom trabalho, né? Que desmereceu o trabalho do Jorge Jesus. Jorge Jesus também não fica quieto, né? Falou também lá em Portugal que o Renato jamais conseguiria fazer o que ele fez no Flamengo, e fica esse bate-boca aí. Então eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo então que eu gravei falando da chegada do Renato Gaúcho, no início do trabalho, ali depois do jogo com Defensa e Justiça, o que eu falei sobre o Renato Gaúcho, porque depois que a coisa acontece, né? Agora eu tô vendo um monte de gente que defendia o Renato falando, o Renato não tá bem, o Renato não é técnico pro Flamengo. Que isso, gente? Não é com qualquer treinador que o time do Flamengo joga? É estranho, né? Essas mudanças de opinião. Então eu acho que opinião a gente pode mudar, sim. Ninguém deve ser um poste na vida. Mas tem que ter, né, um motivo para você mudar de opinião. Agora tem gente que muda de opinião a cada segundo, né? Eu vejo muito isso aí nos comentaristas esportivos e tal. O time ganhou, o treinador é bom, os jogadores são bons, o time perde, já não tá servindo mais, treinador não sei. Pô, não é assim. Você tem que ter uma opinião, você tem que ter uma coerência naquilo que você fala. E, como eu já disse, né, Renato Gaúcho serve de exemplo. E outros treinadores, e muitos treinadores, quase todos os treinadores brasileiros servem de exemplo para muitas atividades profissionais. É preciso estudar, sim, é preciso uma reciclagem, você tem que se atualizar. Então é o que eu gostaria de dizer aqui no canal. Um abraço, até o próximo vídeo e acompanhe o vídeo aí que eu falei do Renato há 3 meses e meio, 3 meses, pouco mais de 3 meses, tá bom? Grande abraço.